Me ouvem? Bom dia, Bárbara. Bom dia, Nicole. Iago. Tô bem, Iago. E tu, como é que tu tá? Tainá, querida, como é que tu tá? Quanto tempo? Saudades de vocês. Adriana, bom dia. O Paulo, primeiramente, Paulo, meus parabéns, Paulo, hein? Coisa boa. Tá? Estamos no caminho, né? Estamos no caminho, Paulinho, é isso aí. Eu acho que eu tô devendo uma resposta lá pelo Messenger para uma dúvida ou duas dúvidas que me perguntaram, tá? Mas eu vou confessar para vocês, eu confesso, né? Eu li e eu ia responder, disse, mas me apareceu uma série de coisas para fazer, tá? Mas prometo que respondo hoje ainda aquela dúvida, tá? Na verdade, eu me passei, eu esqueci, tá? Mas é a idade, tá? Mas hoje já resolve esse probleminha, tá ok? Um bom dia para todos, Laila, Jéssica, Dado, sejam bem-vindos. Então, hoje, Otávio está conectando o áudio aqui, tá vendo? Então, hoje nós vamos trabalhar o módulo 9, lá do livro 2, né? O módulo 9, eu até anotei a página aqui, tem uns de vocês que seguem no livrinho, né? Então, no livro 2, lá na página, eu estou na página 637. Bom dia, Dado. Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cinética química. É aquela parte lá da físico-química, né? Que é uma parte que, nas provas, você sabe que é uma parte bem chatinha, né? É uma parte que envolve muita teoria, né? Eu acho que terminamos, fomos até osmoscopia, né? Tá? Não esqueçam que para as nossas provas nós não temos que calcular nada ali nas propriedades, nós temos que saber os fenômenos, né? A hibridoscopia, crioscopia, a tonoscopia e a osmoscopia. Eu acho que eu fechei, sim. Tá? Mas dá uma olhadinha aí. Se tu tiver dúvida aí, tu prende o grito, né? Não deixa passar, tá? Mas aí, como eu estava dizendo para vocês, essa parte de físico-química, essa que eu vou pegar a partir de agora, né? Que é a cinética, e depois nós vamos ver o equilíbrio químico, né? É uma parte que tem um aproveitamento nas provas. Não vou dizer um aproveitamento baixo, né? Mas um aproveitamento, por quem participa, né? Um pouquinho inferior em relação ao restante dos conteúdos. Então, vamos trabalhar bem, com calma, isso aí, né? Para a gente chegar em condições de fazer uma boa prova, certo? Nesse final de semana, já mando para vocês vou separar, né? Como eu sempre faço, as questões do Enem, questões da URGS, e depois de outros vestibulares também. As questões, já separo as questões de cinética e já vou enviar nesse final de semana para vocês, certo? Então, eu vou até anotar isso, tá? Para não me passar de novo, né? Então, e vocês viram que eu já comecei a colocar novamente aquelas listas de exercícios, tá? Para vocês irem fazendo e treinando, tá? Vocês viram como é importante, né? A gente fazer
aqueles testes, a gente aprende muito. Não é verdade? É verdade. Vamos trabalhar, então? Bom, então, deixa eu abrir aqui, deixa eu compartilhar com vocês a tela. E aí nós já vamos trabalhar. Então, não deixem passar nenhuma dúvida, meninos e meninas, né? Abram o áudio, perguntem, ou então me mandem a perguntinha aqui pelo chat mesmo, tá? Eu até posicionei um pouquinho, tá? Eu estou posicionado um pouquinho diferente, que é para poder agora enxergar quando vocês me perguntam aqui pelo chat, tá? Eu nunca sei se é chat ou chat, lá sei o que é, né? Esse negócio de inglês aí, nunca gostei muito. Vamos trabalhar então? Então vamos lá. Bom, então nosso assunto hoje, e como eu disse para vocês, vamos bem devagarinho, tirando todas as dúvidas, para não ficar pedra sobre pedra, como se dizia antigamente, tá? Então vamos trabalhar hoje um pouquinho da cinética química, que trata do quê? Vocês sabem, trata da velocidade das reações. Não é verdade? É verdade. Bom, então, qual é a primeira coisa, né? Vamos assim compartimentar, vamos dividir em, em itens aqui. Primeira coisa que a gente trabalha na cinética é como é que ocorre uma reação química, tá? Vou colocar aqui, ó, ocorrência de uma reação. Como é que a reação se desenvolve, né? Essa ocorrência da reação, de uma reação, ela tem a ver, vocês vão encontrar nos livros, né, na internet, com esse nome aqui, ó, a teoria das colisões. Certo? Vou tirar aqui a minha cara daqui, vocês não merecem ficar me olhando, né? Então, teoria das colisões, e muitas vezes aparece essa palavrinha aqui, ó, efetivas ou eficazes. Vamos tratar disso aqui também, efetivas ou eficazes, tá? Bom, então, uma reação, guris, para que ela ocorra, tem algumas condições. Que condições são essas, tá? Porque não é só assim, né? Vamos misturar os dois tubos de ensaio aí e vamos ver o que vai dar. Não é assim, né? Assim é coisa de filme. Na verdade, olha aqui, que condições são essas? Ó, a primeira condição que a gente tem que levar em conta é que entre os reagentes tem que existir afinidade, né? Então, nós temos que ter entre os reagentes uma afinidade química. Senão, não tem nada, né? Por exemplo, não adianta eu misturar o óleo com a água, você sabe que não dá reação. Por quê? Porque eles não têm afinidade, né? Então, a afinidade química entre os reagentes. Vejam que toda essa parte sobre a cinética, a gente sempre se refere aos reagentes, né? Entre os reagentes. Aí vocês vão me perguntar assim, mas Paulo, como assim? Que atividade, que afinidade é essa que a gente está falando? Bom, tem vários tipos de afinidade, né? Uma das mais comuns é a polaridade, certo? É substâncias de mesma polaridade, né? Polar com polar, apolar com apolar. Então, isso já é um critério de afinidade entre esses reagentes, né? Um outro critério que também se utiliza, né, como definidor de afinidades é a energia que é envolvida quando esses reagentes
entram em contato. Isso aí vocês vão ver principalmente lá na termoquímica, certo? Então, existe uma série de fatores, como, por exemplo, também as ligações que esses reagentes apresentam, a facilidade maior ou menor de quebrar as ligações, né? Entre eles, porque não vai adiantar, por exemplo, eu pegar reagentes que têm ligações muito fortes, né? Ligações bastante fortes entre eles, que provavelmente, se eu colocá-los em contato, tá? Nenhum dos dois consegue quebrar essas ligações. Então, aí não haverá reação. Tá? Então, a afinidade química é o primeiro fator que permite a ocorrência de uma reação. Muito bem. Um segundo fator, tá, que vai permitir a ocorrência entre os reagentes, parece óbvio, né? Mas ele está dentro da teoria cinética. Ó. É o contato, né? O contato entre esses reagentes. Aí é uma coisa óbvia, né? Se eu não colocá-los em contato, nós não teremos reação. Né? Então, isso é uma coisa um pouquinho óbvia. Você não precisa nem explicar, né? Porque, se eu não colocar os dois juntos, né? Deixar um num tubo e o outro no outro tubo de ensaio, nós não vamos ter nada, né? Não vai acontecer nada. E o terceiro item, que junto com a afinidade é o item mais cobrado, né? É que entre esses reagentes nós temos que ter choques, colisões, né? Colisões. Eles têm que colidir. Só que essas colisões, gente, não podem ser de qualquer jeito. Tá? Eu agora vou mostrar aqui para vocês. Né? Então, choques ou colisões efetivas. E quando a gente fala assim, o que é uma colisão efetiva? É a colisão que vai resultar na formação do que nós vamos chamar daqui a um minutinho, tá, de complexo ativado, que é o momento da transição, né? Em que os reagentes vão deixando de ser reagentes e os produtos começam a ser produtos. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesses choques aqui. Bom, para que o choque seja efetivo, olhem só, existem algumas condições também, né? Os reagentes têm que ser dotados de uma elevada energia cinética. Tá? Então, eles têm que estar em alta velocidade. Tá? Eu sempre brincando digo assim, molécula lenta não dá reação. Ela tem que ser rápida. A energia cinética tem que ser elevada, porque na hora em que os dois colidirem, tá? Tem que resultar uma reação. Então, primeira coisa, elevada energia cinética. Não tem cálculo nenhum. Aliás, existe cálculo, né? Mas os cálculos são em nível assim de terceiro grau e tal. Então, aqui a gente só precisa saber, como eu disse para vocês, a parte teórica. Elevada energia cinética. E, além desta elevada energia cinética, a geometria desta colisão, tem que ser perfeita. Ai, meu Deus, o que significa isso? Tá? Esse eu vou ter que desenhar aqui para vocês. Ó, olha só, o que eu estou falando é o seguinte. Vocês podem ver que praticamente assim, 90% dos livros trazem como exemplo nesta parte esta reação aqui, que é o H2, o gás hidrogênio, que reage com o iodo.
o iodo molecular, né? Para a formação do gás iodídrico. Aqui é um gás, ó. Não é o ácido, pô. Ele só é ácido depois que tiver colocado em água, né? Não esqueçam a definição do ácido, né? Ácidos são substâncias que, em solução aquosa, liberam H+. Aqui ele não está em solução aquosa, aqui ele é um gás. Então, veja, esse aqui é o gás iodídrico. Bom, então o negócio é o seguinte, ó. Eu estou dizendo para você, assim, 90% dos livros, dos exemplos que você vai encontrar na internet, é esta reação. Sabe por quê? Porque essa reação ela foi a mais trabalhada nesse aspecto, porque ela tem as condições ideais, né? Então, vejam, a partir desta reação é que se prevê as demais. Né? Porque tem muita reação, por exemplo, que não se trabalhou experimentalmente. Né? Se faz uma previsão. É que nem o átomo, né, gente? O único átomo que foi realmente estudado profundamente, até agora, foi o átomo de hidrogênio, né? Para os outros, se tem uma previsão de como eles funcionariam. Bom, então, essa reação é que vocês vão encontrar por aí sempre. O que significa a geometria perfeita? A geometria perfeita é a seguinte, ó, a colisão entre essas moléculas tem que ocorrer na posição certa. Por exemplo, aí foi determinado que para a molécula, para o H2 e para o HI formarem o gás iodídrico, a posição correta de colisão é esta aqui. Eu estou desenhando, né, os dois átomos de hidrogênio e os dois átomos de iodo. Tá? Então, lá vem um, ó, em direção ao outro. Isso aqui é o ventinho dele se deslocando. Tá? Então, nesta posição, nós vamos ter a formação do que nós chamamos de um complexo ativado. O que é o complexo ativado? O complexo ativado, ó, eu já vou escrever isso para vocês, tá? É o intermediário entre o reagente, tá? Entre os reagentes e entre os produtos. Tá? Então, aqui nós vamos formar o complexo ativado dessa reação. No momento que essas duas moléculas colidem, a reação não vai ocorrer imediatamente. Não. Ó, estas ligações entre os dois hidrogênios, a ligação entre os dois hidrogênios, a bolinha pequena é o hidrogênio, né? Vocês já perceberam. Tá? E a ligação entre os dois iodos, que é a bolinha grandona, um pouquinho maior aqui, ó, essas ligações começam a se romper. E, ao mesmo tempo, ó, começam a se formar as novas ligações. Agora, deixa eu dar vou ver se eu consigo dar uma melhoradinha aqui. Ó. Então, não esqueçam que vocês têm os dois hidrogênios, ó, HH, e aqui o II. E outra, né? Ligação covalente polar. Não esqueçam, os dois têm ligação polar apolar. Ligação covalente apolar. Então, vejam, ó, a ligação original, isto é, a ligação primeira entre os hidrogênios, começa a se romper. Assim como começam também a se romper as ligações entre os átomos de iodo. E, ao mesmo tempo, começa a se formar, ó, vejam, a ligação entre o H e o I. Isso é o que nós chamamos de um complexo ativado. É um estágio intermediário entre o reagente e o produto. Se tudo der certo, no final nós vamos ter isso aqui, ó, um hidrogênio ligado ao iodo. Ó. E o outro hidrogênio ligado ao outro iodo.
Tá vendo? Então, toda reação química, na verdade, gurias e gurias, ela tem 3 momentos, ó. Reagentes, complexo ativado, daqui a pouquinho nós vamos falar da energia, de tudo isso aqui, né? E, por último, os produtos. Tá certo? Bom, aqui, ó, vocês vão ter que fazer uma associação nessa parte aqui da formação do complexo ativado. Vocês vão ter que fazer uma associação lá com a termoquímica. Ah, eu acho que a Miriam ainda não começou a termoquímica. Se começou, deve ter começado hoje, né? Bom, não tem importância. Por quê? Porque é o seguinte, ó, vocês sabem, claro, que existem as reações que são endotérmicas e as reações que são exotérmicas, né? Endotérmicas e as exotérmicas. Como vamos ficar um tempo ainda? Tá, mas não tem problema. É bem simplesinho aqui, se vocês não entenderam, eu explico também, tá? Então, olha só. Numa reação, quando ela é endotérmica, quando ela se realiza com a absorção de energia, né? Ela tem que absorver energia. Por quê? Porque a entalpia do reagente, o calor, né? A energia dos reagentes, é menor que a do produto. Por isso que ele absorve, né? Senão o produto não vai se formar. E na exotérmica, ao contrário, está sobrando. Ó. Então, a energia que tem no reagente, entre os reagentes, será maior que a energia da formação dos produtos. Por isso que sobra. O complexo ativado é sempre o estágio, em qualquer uma das reações, tanto endo quanto exo, é sempre o estágio de maior energia. Tem uma questão da URGS, de alguns anos atrás, que pedia para a gente colocar em ordem de energia esses 3 itens, ó. O reagente, o complexo ativado e o produto. Vejam, se eu colocar em ordem, né, vamos colocar da maior para a menor energia. É assim, ó. A reação sendo endotérmica, o complexo ativado tem maior conteúdo de energia do que o produto, que tem maior conteúdo de energia do que o reagente. E a reação sendo exotérmica, o complexo ativado terá maior energia do que o reagente e terá maior energia do que o produto. Certo? Essa é a ordem decrescente. Mas vejam o seguinte, ó, o que nos interessa aqui é essa análise, ó, que em qualquer uma das 2 reações, seja ela endo ou exotérmica, né? E uma reação ou é endotérmica ou é exotérmica. Ainda não descobriram uma reação que não absorva ou libere calor, né? Ainda não descobriram. Vejam que em qualquer uma das 2, o complexo ativado, ó, é sempre o estágio de maior energia. Não é? Então, nessa questão que a URGS fez, né, alguns anos atrás, colocava-se... vamos chegar lá. Já falo sobre isso, tá, Paulo? Já vou falar exatamente isso aí. Dá só um minutinho. Então, vejam, nos 3 casos, não sei de onde é que eu tirei 3, nos 2 casos, endotérmico e exotérmico, vejam que sempre esse complexo ativado terá maior conteúdo de energia. Já falo da energia de ativação. Então, vejam, como eu estava dizendo, a geometria, o choque, a colisão, ela tem que ser geometricamente perfeita. Tá, Paulo, como é que seria não perfeito, então? Peraí, então deixa eu só desenhar. Eu vou desenhar aqui em cima, tá? Só para vocês terem uma ideia, para não ficar só com um exemplo certo, né?
Vamos ficar com o exemplo errado. Ó, não seria perfeito, por exemplo, se o choque entre o H2 e o I2 ocorresse, por exemplo, dessa forma aqui, ó. Ó, vejam a posição da molécula da H2. Tá? E vejam a posição da molécula do I2. Tá? Foi isso que foi estudado, vejam, nesta reação. Então, se essa molécula de H2 colidir com a molécula do I2 dessa maneira, deixa eu só colocar aqui para vocês, ó. Vamos supor, ficando assim, ó, esta reação não vai ocorrer. Por quê? Porque não está na posição geometricamente perfeita. Não é? Não haverá a formação do complexo ativato. Então, vejam que isso é muito importante, né? A forma como as moléculas colidem. Aí a gente sempre pensa assim, tá, mas imagina, né? Uma molécula tem que encontrar outra na posição perfeita. Gente, mas imagine a quantidade de moléculas, né? Se eu pegar só o gás hidrogênio e falar para vocês que eu tenho 1 mol, só ali eu tenho 600 sextilhões de moléculas. Então, a quantidade é muito grande. Não é? Bom, geometria perfeita. Vamos em frente. E, tá? Ao colidir, né, essa colisão tem que ocorrer com energia suficiente para vencer a energia de ativação. Esta colisão, né, quando a gente tiver a colisão dessas moléculas, a energia tem que ser suficiente para vencer a energia de ativação daquela reação. Bom, então agora vamos falar um pouquinho dessa energia de ativação. O que é a energia de ativação? O nome já diz tudo, né, gente? Não tem muito que a gente inventar aqui, né? Energia de ativação é a energia necessária para dar início a uma reação. Vou colocar aqui, ó, energia necessária para dar início a uma reação. Início à reação química. Certo? Vejam, e essa energia pode ser uma faísca, né? Uma faísca elétrica, pode ser, por exemplo, a luz, né? Os fótons, né? No caso da luz, que vão transmitir energia para os reagentes. Tem uma série de processos que podem, né, agir como ativadores, que é o que nós vamos falar agora. Tá ok? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui mesmo, eu só vou apagar a parte de cima, tá? Vou só fazer um printzinho da tela, façam agora. Vou apagar o título aqui e aquelas outras coisinhas que eu escrevi ali. Bom, então vejam só. Prova de química que não fala em energia de ativação, né? Não é uma prova completa. Por quê? Porque, pô, imagina, né? Toda a reação química depende disso. Pô, uma prova de química que não fale em energia de ativação, não está muito bem elaborada, não, né? Isso aí é uma coisa fundamental, né? Bom, então vamos lá. Ó, a energia de ativação deixa eu colocar aqui montar um gráficozinho aqui para nós. Vamos fazer aqui uma... você é meio tortinho. Tá bom. Pior é fazer a mão. Pronto. Já temos ali, então. Agora vejam o seguinte, ó.
uma reação química, vamos determinar os parâmetros aqui. Os parâmetros são os seguintes, tá? Aqui nós vamos colocar a energia no eixo vertical. E aqui nós vamos usar, tá, uma coisa que é meio gozada, né? Porque a gente está acostumado com aqueles gráficos. Aqui aparece a temperatura, o tempo, que é o caminho da reação. Isto é, como a reação se desenvolve, né? Então, energia pelo caminho da reação. Então, vejam o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, uma reação... Vamos pegar uma exotérmica, pronto. Uma reação exotérmica, lá embaixo, ó, entalpia do reagente e maior que a do produto. Certo? Então, vamos começar aqui. Aqui nós temos o reagente, certo? Então, os reagentes. E aqui nós temos, num patamar menor, ó, os produtos. Certo? Então, essa reação tem que partir do reagente e chegar no produto. Eu botei um R. Lá na termo, tá? A termoquímica, por exemplo, se preocupa com o quê? Em calcular aqui, ó, o ΔH da reação, lembra? Tá? Então, deixa eu só colocar aqui os patamares. Ó. O produto e o reagente. Tá? Então, a termo, por exemplo, se preocupa aqui, ó, né? Essa produto menos reagente, que é o ΔH. Bom, esta reação partindo do reagente, ó, então vamos colocar esse momento aqui, ó, essa bolinha que eu coloquei, tá? Vamos chamar de 1. Neste momento 1, vamos dizer, tá? Começam as colisões. Eu coloquei os dois em contato, tá? Começam as colisões. Se estas colisões forem eficazes, né, efetivas, isto é, ocorrerem com elevada energia cinética, o choque na posição correta, nós vamos ter um aumento da energia do sistema, lá no gráfico, estou aumentando, até chegar no complexo ativado, que é o momento da transição, né? Vou colocar aqui, ó, CA, complexo ativado. A partir deste complexo ativado, ó, é que o produto vai se formar. Tá vendo? Isso é meio tortinho, mas é a mão. Então, vamos colocar aqui, ó, no momento 2, nós teremos a formação do complexo ativado. Certo? E a partir daí, se der tudo certo, né? Porque a reação ela pode voltar, né? Até ali não é segurança que ela vai ocorrer. Se der tudo certinho, né? Geometria perfeita, papapá, os produtos vão se formar. Tá? Então, a partir de lá, aqui, ó, no item 3, nós temos a formação dos produtos. Tá? Vamos colocar aqui, produtos, pronto. Os 3 momentos da reação. A energia de ativação, gente, tá? Vocês lembram? Ela corresponde a esse pedacinho aqui, ó. Ela começa no reagente, né? Porque é onde vão começar os choques, as colisões, e se prolonga até o complexo ativado. Ó. Aqui, ó, esse verdinho que eu estou colocando. Tá? Então, aí vocês terão a energia de ativação da reação. Tá? Então, neste momento, ó, vou colocar aqui, ó, tá? Então, aqui vocês têm a energia necessária para ativar essa reação. Energia de ativação. Tá? Entenderam até aí? É fácil, né? Não tem? Eu estou pegando a reação, essa aqui é exotérmica, não esqueçam. Depois eu faço uma com endotérmica. Tá certo? Então,
Desta maneira é que a reação vai se processar. Tá? Bom. Agora, vamos supor o seguinte, ó, já que nós estamos com esse gráfico montadinho aí, vamos supor que essa reação, ó, aqui, ó, seja uma reação reversível. Como assim? Espera um pouquinho. Só um pouquinho, deixa eu dar uma apagadinha aqui, para não ficar muito poluído. Vou colocar esse caminho da reação. Ih, apaguei. Já aproveitei e apaguei o coisa também. Vou colocar ele de novo. Tem que ser até maior. Bom, então, olhem só. Vejam o seguinte. Então, reações, item 2, né? Complexo ativado, e tem 3 produtos. Bueno, então, eu estava dizendo para vocês, vamos supor que esta reação seja uma reação reversível. O que significa isso? Ó, significa o seguinte. Vou só me organizar aqui e já coloco para você. O que é a reação reversível? Isso aqui, ó. O reagente está formando o produto, né? E o produto forma o reagente. Ela é reversível. Vejam, ela é exotérmica para a direita, então para a esquerda ela é endotérmica, né? Se a lei, se a reação libera calor, energia, no sentido contrário, ela absorve essa energia. Tá? É assim que a coisa funciona. Muito bem. Vamos em frente. Ela sendo reversível, então eu posso dizer para vocês que esse produto que se formou, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, esse produto, ele vai formar novamente o reagente. Então, nós teremos isso aqui, ó, na reação. Tá? Vou colocar lá. Ele vai voltar ao reagente. Né? Então, aqui, deixa eu colocar ali, prolongar agora aqui para vocês, ó. Certo? Então, agora a reação, eu tornei a reação reversível. Ela está ocorrendo nos 2 sentidos. Perfeito? Entenderam direitinho? Ó, vejam que, só voltando lá na termoquímica, não posso deixar de falar da termoquímica, ela está envolvida aqui, ó. Quando eu falei para vocês, tem um risco ali a mais. Isso aí. Olha aqui, ó. Quando eu falei ali para vocês, deixa eu pegar esse verde aqui, que ele não vai nos dar. Não vai nos. Não, vou pegar esse aqui, vou pegar o cor de rosa, tá? Ó. Eu falei aqui, ó. Aqui está o ΔH da reação, né? A variação de energia, a variação de calor da reação. Vocês notaram? Como o ΔH não se altera? Não é? Então, só o que vai alterar é o sinal do ΔH, né? Lembra? Estão lembrando disso? Mas o valor do ΔH não se altera. Tá? Então, a reação para a direita tem um valor, né? Vamos dizer, no caso aqui exotérmico, né? Menos X. Para a esquerda, ela será mais X. Tá? Então, só para reforçar ali o ΔH. E veja o seguinte, ó, que agora, nessa reação reversível, meninas e meninos, ó, aqui vocês têm a energia de ativação. Ah, Paulo, mas é muito maior. É verdade. Né? É verdade. Uma reação reversível, vejam, a energia de ativação da endotérmica é maior, né? A endotérmica é maior. A endotérmica, ó, começa lá embaixo, porque agora o produto da reação reversível, né, desse gráfico vermelhinho, é o reagente dessa reação. Tá vendo como é que funciona? Bom, mas o que eu estava dizendo para vocês era o seguinte. Se não for atingido este complexo ativado aqui, ó, se essa energia de ativação não for atingida, a reação não ocorre. Tá? Ela volta
ao reagente, mas ela não vai se desenvolver. Tá certo? Entenderam até aí? Vamos ver. Que dúvida vocês têm até aí? Coloca aí para mim, vamos ver. Enquanto eu troco minhas coisas aqui. Tudo tranquilo até aí? Agora estou com a câmera posicionada um pouquinho mais pertinho, que eu consigo enxergar o que vocês estão escrevendo ou não aí. Bom, então tá tudo tranquilo? Então vamos em frente. Ainda falando da energia de ativação, aqui a gente já pode falar, inclusive, de velocidade, né? Eu já posso falar até de velocidade aqui, ó. Quer ver? Vamos lá, deixa eu dar uma apagadinha, né? Tá bem poluidinha aqui. Ah, eu sei que tem como apagar mais rápido, eu sei. Não sei se esses caras aí, mas ele não sabe como apagar mais rápido. Eu sei que eu gosto de fazer assim. Bom, então, olha só. Eu estou trazendo assim para vocês. Aqui, ó, já podem perguntar assim, ó, relacionar com velocidade a energia de ativação. Claro que sim, né? Porque é só a gente pensar o seguinte, ó. Reações, por exemplo, que tem assim, ó, reações com uma elevada energia de ativação. Elevada energia de ativação. Essas reações, né, elas são reações lentas. Quanto maior for a energia de ativação a ser atingida, né, na colisão, mais demora. Mais lenta é a reação. Agora, a velocidade, né? Reações com, tá, baixa energia de ativação, ó, são reações rápidas. Certo? São reações mais rápidas, são reações que vão ocorrer mais facilmente. Então, vejam, com a energia de ativação, a gente já consegue falar em velocidade. Tem como calcular isso? Não, não tem como calcular assim ainda, né? Quanto vai aumentar a velocidade? Ainda não tem. Certo? Inclusive, depois, mais tarde, nós vamos ver assim, ó, essas velocidades de reação, das reações, a gente não calcula. Normalmente através de números. A gente calcula através de uma expressão. Né? A expressão é a que vai determinar a velocidade. A gente vai chamar de lei da ação das massas. Essa é coisa para depois. Né? Então, vejam, né? Reações lentas. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, eu gosto de dar esse exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui embaixo. Por exemplo, a reação lenta. Nós vimos várias reações lentas. Já vimos, Paulo, vimos. Lá na orgânica, então, boa parte daquelas reações são lentas. Então, me acompanhe aqui. Quer ver uma coisa? Ó? Deixa eu diminuir um pouquinho a minha. Então, por exemplo, quer ver? Ó? Vou fazer aqui embaixo, né? Quando a gente faz uma hidrogenação, né? Então, eu vou pegar um alceno, vou colocar lá, ó, CH2, ligação dupla, CH2, né? Mais o hidrogênio, HH. Certo? Bom, essa reação, gente, ela é extremamente lenta. Lenta, sim, de você colocar os reagentes em contato e levar semanas para que se forme esse produto aqui, ó, né? Que é a saturação, ó, CH3, CH3, né? Hidrogenação de um alceno. Bom, essa reação é muito lenta.
porque a energia de ativação é altíssima. Vejam, essa reação, para que ela venha a ocorrer, a primeira coisa que tem que ser feita, meninos, é quebrar todas as ligações. Tá? Botei um pauzinho a mais ali, mas eu vou tirar, tá? Ó, como assim, Paulo? Olha a quantidade de ligações químicas que nós temos aqui no eteno, né? Ó. Então, essas ligações, elas têm que ser quebradas. Então, nós temos que fornecer energia para essa reação. Ou, como nós vamos falar daqui a pouquinho, usar um catalisador. Tá? Aqui ela não está catalisada. Então, vejam, ó, todas essas ligações aqui, elas têm que ser rompidas durante os choques. Ó. Esta aqui. Tá? Porque tem que reestruturar tudo de novo. Eu nem vou romper aquela ali para eu. Vamos mais simples. Vamos só no certo aqui, ó. Ó, esta aqui, ó, tem que ser rompida. A ligação π, lembra que nós falamos? Romper a ligação π. Esta ligação aqui, ó, entre os hidrogênios tem que ser quebrada. E isso leva muito tempo. Então, esta reação aqui, ó, é uma reação lenta. Bom, aqui do lado, deixa eu dar ocupar. Eu vou mostrar uma reação rápida para vocês. Com energia de ativação baixa. Tá? Olha só, a reação é esta aqui, ó, onde vocês têm o HCl reagindo com o NaOH. Ah, mas isso aí é uma neutralização, Paulo. Exatamente. Para dar o sal, formar sal e água. Por que esta reação aqui, ó, que também tem dois reagentes, é muito mais rápida, ela é praticamente instantânea, quando a gente mistura o ácido com a base. Sabe por quê? Porque, gente, olha só, um ácido, quando ele está em solução aquosa, não esqueçam que ele está em solução aquosa. Parte desse ácido, ainda mais se ele for forte, né? Parte desse ácido está na forma iônica. Tá, Paulo? Não entendi. Gente, as ligações entre o hidrogênio e o cloro já foram quebradas na formação do íon. Então, isso é uma etapa a menos que tem em relação, por exemplo, a esta que eu coloquei aqui, ó, a hidrogenação. Na hidrogenação, ainda tem a etapa de quebrar a ligação. Na neutralização, tanto o ácido quanto a base, ó, em meio aquoso, já estão com as ligações quebradas. Por isso que ela é mais rápida, né? O hidrogênio se juntando à hidroxila, o sódio ao cloro. Conclusão. Tá? O que vocês têm aqui, ó, como reação lenta, é uma reação entre moléculas. Isso é uma reação molecular. Então, são lentas as reações moleculares, com molécula. Tá, mas e se eu colocar o catalisador? Não, não coloca nada. Não mexe, tá? Depois nós vamos ver isso aí. Mas agora é assim, ó. É nu e cru. Coloca o eteno, coloca o gás hidrogênio dentro do recipiente, né? Os dois são gasosos, e espera a reação. Vai levar semana. Uhum. E vocês vão passar por isso na faculdade, vocês vão ver, né? Na de química, então, né? Mas vocês vão ter reações também, vai ter laboratório. Tem reações, né, que o cara põe assim, ó, aquelas cadeiras com 4, 6 créditos, às vezes que são na mesma tarde, né? Fica 6 horas dentro da mesma sala, porque são
Normalmente o cara tem que trabalhar em laboratório com reações muito lentas, né? Tem reações que vocês vão preparar assim, ó, tudo às 2 da tarde e vão sair para tomar um café, passear, jogar conversa fiada e vão voltar lá pelas 4 da tarde no laboratório, né? E a reação não vai ter ocorrido aí. São moleculares. E vejam que esta aqui que eu coloquei como reação rápida, né, a neutralização, ó, HCl mais NOH, ela apresenta íons. Então aqui tem o hidróxido de sódio, é um composto iônico, né? O ácido não é iônico, ele é ionizável, mas ele forma íons também. Então, as rápidas são as reações, vou abreviar o R, iônicas. Então, a primeira coisa que você tem que cuidar é isso, ó. Reações iônicas que envolvem íons são mais rápidas comparativamente às reações que só têm moléculas. Tá? Então, a energia de ativação ela é vencida muito mais rapidamente na reação iônica, porque as ligações já estão quebradas, né? Metade do caminho já foi percorrido. Vocês me entenderam? Tranquilo? Então tá, seu Iaco. Muito bom. Então vamos em frente, né? Para avançar um pouquinho mais. Tá? Estou esperando. De repente vocês querem fazer um print da tela. Só um minutinho. Vou pegar uma aguinha aqui. Bom, vamos continuar aqui. Vocês sabem que o meu filho aqui me incomoda muito para eu comprar uma cadeira dessas, né? Sei como é que é aquilo. Ele tem uma lá que ele passa jogando, né? Aí ele comprou uma cadeira lá. Comprou uma cadeira de 500 contos, gente. Porque ele tinha dor nas costas, né? E aí ele, pai, tem que comprar uma cadeira dessa, passa aí com dor nas costas. Miserável do jeito que eu sou, né? Não vou pagar 500 pau uma cadeira. Você sabe que eu acho que eu vou pagar 500 pau uma cadeira. Porque, história de live, né? O cara sentado o tempo todo, arrebentou minhas costinhas aqui. Veinho, né? Muito bom, tá? Falamos então já um pouquinho da energia de ativação, daqui a pouco vai voltar, né? Porque eu tenho que falar em catalisadores para vocês. Agora nós podemos dar uma olhadinha. Isso aqui também é uma coisa, né, que tem nas provas bastante, que são os fatores que podem alterar, né? Que alteram a velocidade de uma reação. Vou botar VR, tá? O que pode alterar a velocidade de uma reação? Eu sei que vocês já estão pensando alguns aí, né? Alguns fatores, certo? Se eu escrever com essa canetinha mais fininha, vocês conseguem ver direitinho? Se não, eu ponho mais grossinha. Tá? Então tá. De repente alguns, né, assistem pelo celular. Mas também, né? Vocês estão com os olhinhos do lince jovem, né? Hein? Vocês estão com os olhinhos assim, ó. Ainda mais agora que não se sai, fica só em casa, né? É. Então vocês enxergam tudo direitinho aí. É verdade. Bom, essa pandemia, né, Luiz?
é uma boa desculpa para o solitário, não é verdade? Quando não tem alguém, aí não tem ninguém, porque imagina, com essa pandemia, né? Não dá para sair. Hein? Desculpa de solitário. Vamos ver quais são os fatores, então? Vamos lá. O primeiro fator, tá? Eu não vou seguir uma ordem, eu vou colocando para vocês, tá? Na verdade, tem dois aqui que a gente já pode falar. Luz, né? A luz está ligada ao quê? A energia. Vou colocar esse termo, que o Enem usou esse termo aqui, ó. A energia fotoquímica, né? Energia fotoquímica. Luz e eletricidade. Como é que a luz e a eletricidade, né? Eletricidade, claro, não precisaria colocar, mas vou colocar. Energia elétrica, claro. Olha aqui, ó. Podem afetar a velocidade das reações. Tá? Então, aí, qual é o exemplo clássico? Hein? Fotossíntese, né? Fotossíntese. Esse é o nosso exemplo clássico, é a fotossíntese. Tá certo? Mas eu vou pegar um outro. Eu vou pegar esse aqui, ó. Eu vou pegar lá em cima, o gás oxigênio, tá? Então, eu vou pegar o gás oxigênio. Isso aí a gente chama, né? Assim, vamos dar um termo técnico, né? É a fotodissociação. Fotodissociação, não precisa saber os termos técnicos, tá? Das moléculas de O2, né? Do O2. Com a ação, né, dos raios ultravioleta, UV. Certo? Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, ó. Vejam, os raios ultravioleta, eles aceleram a reação, né? Então, claro, a energia é recebida, né? Então, nós vamos ter aqui o fóton, que vai colidir no O2, tá? Dos raios ultravioleta, né? Que vai fazer com que o oxigênio, ó, vejam, se transforme num radical, né? Então, aqui vocês têm radical de oxigênio, ó. Cada um com seu elétron. Essa bolinha é o elétron, tá? A bolinha que eu coloquei ali em cima é o elétron. E este radical, tá? Isto é, o oxigênio, vou colocar aqui embaixo, aqui do lado, tá? E esse oxigênio, esse radical, reage novamente com o gás oxigênio para a formação do ozônio. Então, vejam, o ozônio lá em cima é formado pela influência, né, na reação. A reação é influenciada pelos raios ultravioletas, né, que fazem com que os fótons incidam sobre o gás oxigênio, que se transforma em radical, que é um radical de oxigênio, né, são os radicais de oxigênio, que reagem para a formação do ozônio. Certo? Então, isso é uma fotodissociação. Como é que a luz pode incidir, né? Como é que ela pode fazer com que a reação seja alterada? A velocidade da reação. Não é verdade? É verdade. A eletricidade, até depois eu ia colocar, mas vou colocar agora, né? Vou dar um exemplo agora para vocês. Tá? E o exemplo é um exemplo clássico, não tem como fugir disso aqui, né? É a nossa eletrólise, né? A eletrólise, né? A eletrólise da água, por exemplo, né? H2O líquido
né? Na presença da corrente elétrica, vai se decompor, né? Em gás hidrogênio e gás oxigênio. Veja, essa reação aí, a decomposição de uma molécula de água, levaria, né? Agora eu vou falar assim, vocês vão dizer, Paulo enlouqueceu. Levaria milhares de anos para ocorrer a decomposição de uma molécula de água. Eu não falei assim, ó, dezenas, nem centenas. Eu falei milhares de anos para decompor uma molécula de água na natureza. Imagina? Mas na presença da corrente elétrica, isso ocorre instantaneamente. A luz é um fator capaz de alterar a velocidade das reações. Os mecanismos, tá? Antes que vocês me perguntem, eles ainda não são muito conhecidos, gente. É por isso que a gente evita, né, falar de mecanismos. Como é que a luz faz realmente? Eles ainda não são totalmente desvendados. Tá certo? Posso ir adiante? Vou adiante, então. 2. O 2 é um dos campeões, né, de aparecimento em prova, que é a superfície de contato. Superfície de contato. Que é o contato entre os reagentes, né? Então, bom, aí já apareceu, né, diversos tipos de questões. Depois no material, vocês vão ver que nós vamos ter várias questões que vão falar em superfície de contato, né? É o fato da gente pulverizar o material. Quanto maior a superfície de contato, acho que não precisaria colocar isso, mas vou colocar, quanto maior a superfície de contato, né, maior será a velocidade da reação. Claro que, né, os reagentes vão entrar, um vai entrar em mais contato com o outro. Então, aqui, por exemplo, ó, eu lembro aqui de questões. Esse aqui serve muito para mostrar a velocidade da reação. Eu vou pegar aqui, ó, o magnésio. Só que primeiro eu vou colocar o magnésio em forma de tiras. Tiras. O magnésio, gente, ele é vendido. Deixa eu tentar associar uma coisa para você enxergar. Até podia procurar aqui na internet, mas não vou fazer. Em tiras enroladas, como se fosse assim, ó, imagine a fita durex, né? Enroladinha assim. Só que não é durex. O magnésio ele é vendido em tirinhas assim. A gente corta aquelas tiras para fazer a reação, tá? E eu vou fazer ele reagir com o HCl, em forma de tiras. Ele vai formar o sal, que é o cloreto de magnésio, e vai formar o gás hidrogênio. Tá? Eu vou ajustar o coeficiente para não ficar erradinho, tá? Vou usar em forma de tira. Gente, aqui vocês vão ter uma velocidade, vamos chamar de V1. Agora, se nós pegarmos esse mesmo magnésio e triturarmos, tá? Fizermos pó, a velocidade da reação aumenta muito, mas muito mesmo. Ó, H2, né? Aqui, ó, vamos chamar de V2. Vejam, o aumento da superfície de contato faz com que a velocidade 2 seja não maior, mas muito maior que a velocidade 1. Tá? Então, principalmente o Enem, né, que fala muito, compara, né, carvão em pó e carvão em pedra, né, em forma de pedaços grandes. Eles comparam muito isso aí, tá? É a superfície de contato influenciando na velocidade da reação. Tá entendido até aí? Muito bom. Vamos em frente. 3. Eu disse para vocês que nós vamos ver um desfile aqui, né? O 3
eu vou colocar aqui os estados físicos, que também vão influenciar na velocidade da reação, né? O estado físico, os estados físicos dos reagentes. Lembra que eu falei para vocês, a cinética praticamente só fala em reagentes. Esse aqui, vocês batam assim, ó. Qual é o estado físico que reage mais rápido? O gasoso. Porque, vejam, o contato é maior, né? Reage mais do que o líquido, do que o sólido. Então, vejam, né? O mesmo material, se ele for gasoso, líquido ou sólido, eu vou dar preferência para o gasoso, né? Porque aí nós vamos ter a maior velocidade da reação. O problema do sólido, principalmente, né? Sólido do líquido, mas eu vou falar mais para o sólido, tá? Qual é o problema? E como é que se explica isso, né? Acontece que o sólido e o líquido menos, mas o sólido mais, né? Ele apresenta aquele tal de impedimento espacial. Não entendi. Assim, ó. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó, para a flechinha, tá? No sólido, nós temos um maior impedimento espacial. Eu usei espacial para não usar o termo científico, né? Que é impedimento esférico. As moléculas estão muito próximas, né? O material está muito próximo. Não é verdade? E eles ficando muito próximos, essa superfície de contato diminui. O que eu quero dizer, meninas e meninos, é isso aqui, ó. No sólido, vejam, as partículas estão assim, ó. Né? Coladinhas umas às outras. Então, praticamente, a superfície de contato que nós temos aqui, guris, é esta aqui, ó. Né? Ó. Não é verdade? Agora, vocês imaginem o gás, onde cada partícula está isolada da outra, né? Ó. Agora, vocês imaginem, então, a mesma figurinha que eu fiz ali, ó. Agora, vocês imaginem ela assim, ó. Botei uma ordezinha aqui, não tem ordem, sabe? Desse gás não tem ordem. Tá? Mas aqui, no caso do reagente ser gasoso, olhem, cada partícula tem a sua própria superfície de contato. Acho que vocês já me entenderam, né? Acho que eu estou até sendo um pouquinho repetitivo. Ó, agora, imaginem, somem todas essas superfícies de contato que eu coloquei aqui no gás e comparem com o sólido. Né? Então, no estado gasoso, nós não temos esse impedimento espacial, essa proximidade, né? É por isso que o sólido reage muito, mas muito lentamente. E mais tarde nós vamos ver que a reação dele, do sólido, é tão lenta que a gente pode até desconsiderar isso aí. Lembra disso? Lembra? Quando a gente coloca lá no cálculo da velocidade, ali na lei da ação das massas, né? O sólido não entra. Nem sólido e nem líquido. E o líquido também tem um pouquinho desse impedimento. Tá? Então, veja como as coisas vão se somando. Então, por exemplo, ó, se eu chegar aqui e fizer assim para você, se eu pegar um caso aqui, ó, se eu pegar o zinco metálico, tá? Sólido, ó, eu vou reagir com, eu vou colocar com o coeficiente certo, com o gás clorídrico, certo? Não vou botar resultado, não precisa. Ó, vejam que aqui eu usei o gás clorídrico. Agora, notem, ó, eu vou pegar o mesmo zinco metálico, meninos e meninas, e vou reagir com o ácido clorídrico.
Olha a diferença, né? Aquilo que eu falei lá no início, ó. HCl, né? Aqui é o gás clorídrico, aqui é o ácido clorídrico, tem solução aquosa. Qual é o mais rápido? Esse aqui, ó. Esta reação é a reação rápida, comparada com a outra, né? E esta aqui será a reação lenta. Tá vendo? É o estado físico influenciando na velocidade da reação. Tá certo? Tudo entendido até aí? Eles estão tão quietinhos. Tão quietinhos. Perfeito. Ótimo. Muito bom. Tá? Eu vou em frente. Vou detonar essa telinha aí. Pimba. Foi para banho. Agora vamos em frente. 4. Vou colocar mais um. Tem vários aqui. Tá? Tem uns que são mais importantes, outros tem tanto, mas eu vou ver todos, tá? A gente tem tempo, nós estamos muito bem, né? Então, dá para ver todos. Ó, o quarto fator pode alterar, né, a velocidade da reação. É a pressão. Mas lembre o seguinte, ó, a pressão, gente, é só quando envolve reações gasosas, né? Então, a pressão ela só pode ser considerada para reações cujos reagentes, né, somente reações gasosas. Certo? Então, aí é que nós podemos considerar a pressão. Porque se eu tiver gás, o que acontece? Ó? Simples, é um raciocínio bem simplesinho. Ó. O aumento da pressão ó, implica no quê? Quando aumenta a pressão, diminui o volume, não é verdade? As moléculas se aproximam mais. Então, elas entram mais em contato. Tá? Vai aumentar o número de colisões. Está aqui embaixo. Aumenta o número de colisões. Cuidado, ó, que essa palavrinha tem que aparecer. Colisões efetivas. Se elas não forem efetivas, não adianta nada, né? Aumenta a pressão, diminui o volume, né? Vocês vão ter os gases num volume menor, vai aumentar o número de colisões, vão ficar mais próximas as partículas, né? Ficam mais próximas. E vai aumentar a velocidade. Aumenta a velocidade da reação. Para esse fator aí não tem cálculo, né? A gente não consegue calcular, por exemplo, fazer uma associação, né? De assim, ó, se eu dobrar a pressão, a velocidade vai triplicar, papapá. Não tem como fazer isso, né? A ciência ainda não descobriu essa relação. Mas para esse próximo que eu vou mostrar para vocês, a ciência já descobriu a relação, que é a temperatura. Bom, temperatura é fundamental. Ó, uma coisa que eu já quero falar agora, assim, ó, de largada com isso. Gente, não interessa se a reação é endotérmica ou exotérmica. Se eu aumentar a temperatura, vai aumentar a velocidade. Essa é uma das pegadinhas mais comuns que tem nas provas, né? O cara coloca lá, o aumento da temperatura aumenta a velocidade das reações endotérmicas. Tá? É só metade da verdade. Aumenta a velocidade da reação exotérmica e da reação endotérmica, tá? Depois eu vou escrever isso para vocês. E como é que é o mecanismo disso aqui, né? É através da energia cinética. Que vejam, ó,
À medida que a gente aumenta a temperatura, então vou colocar aqui, fazer o raciocínio. Ó. Aumento da temperatura. Vamos ver aqui a temperatura. Vai fazer com que haja um aumento da energia cinética, né? As moléculas vão ficar mais espertinhas da energia cinética. Vou abreviar. Se aumenta a energia cinética, que é o movimento, né? As moléculas colidem mais. Então, vejam que o raciocínio é um raciocínio simples. Ó. Então, aumenta o número de colisões efetivas. As moléculas vão colidir mais vezes. Né? Vão ficar tudo elétricas. Ai, meu Deus. Como eu estou energética hoje, diz a molécula, e bum, e bate na outra, e bate na outra. Aumenta o número de colisões efetivas. Aumenta a velocidade da reação. Certo? Aumenta a velocidade da reação. Tá? Esse é o mecanismo de ação da temperatura. Isso aí, até já vou falar agora, né? Pra gente, depois eu falo de novo. Uma questão um pouco mais antiga da URGS colocava assim, ó, indique os fatores energéticos capazes de alterar a velocidade da reação. Fatores, olha, eles colocaram a palavrinha energéticos. Aí tinha, assim, concentração dos reagentes, pressão, temperatura e catalisador. Né? Fatores energéticos. A temperatura é um deles. Por quê? Porque a temperatura, ó, ela vai lá mexer na energia cinética. Ele é um fator energético. E o outro é o catalisador, que mexe na energia de ativação. É um fator energético. Vejam que a pressão não é energética. A pressão não age sob nenhum tipo de energia. Então vejam que os caras, para fazer uma pegadinha também, são campeões, né? Mas depois eu vou falar isso de novo para vocês. Aqui, ó, eu disse para vocês, né? Aí já tem como calcular. Existe uma lei, certo? Conhecida como a lei de Van 't Hoff. Olha o nome do cara, Van 't Hoff. Tá? Esta leizinha diz assim, ó, que quando a gente aumenta 10 graus a temperatura da reação, então vejam, ó, o aumento de 10 graus Celsius, tá? Na temperatura de reação, faz com que a velocidade duplique. Duplica a velocidade da reação. Isto não é assim para todos, gente. Não são todas as reações, claro. Tá? Isso aí, reações têm exceções, e muitas exceções. Mas é uma coisa que a gente pode se basear. Então, vocês imaginem só aqui, ó, deixa eu ver, vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma concentração, tá? Então, assim, ó, uma substância A qualquer, pronto, cuja concentração, ó, a concentração é o colchetinho, né? Seja de 0, tá um número bem pequenininho, 0,01 mol por litro. Tá? Vamos supor que a reação com esse reagente está sendo realizada a 0 graus Celsius. Tá? Só para você ter uma ideia do que vai acontecer. Ó, 0 graus Celsius. Ok? E nós aumentamos a temperatura para 100 graus. Tá? Então, de 0 para 10, 10 para 20, de 20 para 30. A cada vez que eu aumento 10 graus, a velocidade duplica. Então, eu posso afirmar que eu tenho isso aqui, ó, de 0 a 100, são 10, né? 2 na 10. Não é verdade? Vai duplicar, ó, 2 na 10.
Agora, peguem esse 2 na 10 e multipliquem lá pela concentração, 0,01, para vocês verem o que vai dar lá no final. Tá? Certo? Para vocês verem o que vai dar no final. Tá? Vai aumentar, não precisa fazer, né? Só a ideia, né, Gurias? Só a ideia. Tá? Imagine, a cada 10 graus duplica a velocidade. Tá? Não precisa fazer conta, é só para vocês terem uma ideia imaginária. Tá certo? Então, aí vocês têm a temperatura. Eu separei um gráfico para mostrar para vocês isso aí. Peraí, deixa eu ir lá, vou compartilhar a tela, tá? Não, não é 2 sobre 10, é 2 na 10, né? Está aumentando. 2 na 10, Iago. Depois eu volto lá e te mostro, tá? Deixa eu ver. Eu tinha separado aqui um gráfico para mostrar para vocês de temperatura. Está aqui. Só. Pronto. Ó, eu tinha um gráfico. Que também já caiu em prova esse gráfico aí. Não, aquilo ali que eu estava mostrando, o 2 na 10, né? Tem gente que quer fazer conta. Tem gente que já quer fazer conta. Para com isso. Tá? Eu vou fazer aqui só para ter uma ideia, né? Ó, não, o que eu estava mostrando é isso aqui, ó. Imagina aqui, ó. Tu vai de 0 a 100, né? A cada 10, dobra a velocidade. 10, 20, né? 30. Tá? Então, aqui 10 na 1, aqui 10 na 2, ó. Dobrei 2 vezes, né? E aí, quando chegar lá, de 90 para 100, eu estou em 10, 2 elevado na 10. Entendeu o que eu falei? Era isso que eu estava falando. Então, não precisa fazer conta. Iago. O Iago não pode ver um número. Não pode ver um número que ele já quer fazer a conta. KKK, digo eu, né? E vamos lá. Bom, então eu separei esse gráfico aqui, né? Peguei na internet aí, mais bonitinho, exatamente para a gente poder falar sobre isso. Então, olhem só. O que eu tenho aqui? Notem. Eu tenho no eixo vertical, vejam, eu tenho um número de moléculas, né? Eu lembro que quando a URSS... Eu vou pegar essa questão e vou enviar para vocês. Eles colocaram aqui, ó, esse termo, ó, fração de molécula. Tá? Para alguns, só escrever a palavra fração já é um favor, né? Fração de moléculas. É um número de moléculas. E vejam, e aí vocês têm duas velocidades, ó. Ou melhor, duas temperaturas. A reação ocorrendo em duas temperaturas. Na temperatura T1, certo? Vejam a fração de moléculas quando atingiu, ó, a energia de ativação. Aqui, ó. Tá? Então, quando atingiu lá em cima, ó, o complexo ativado, né? Eu fui aumentando a temperatura. Veja, a fração de moléculas, a quantidade de moléculas, guris, era essa aqui, ó. A mesma reação numa outra temperatura, na temperatura T2, ao ser atingida a energia de ativação, mas a energia de ativação é a mesma? Sim, o valor da energia de ativação não muda. Né? Ao ser atingida a energia de ativação, ó, vejam, a fração de moléculas, o número de moléculas é muito maior. Notaram isso, né? Aí os caras nos perguntam, né? Em qual dos dois experimentos, né? Que experimento 1, experimento 2, por exemplo, qual dos experimentos a velocidade, a temperatura é maior? Gente, a temperatura é maior
aonde nós vamos ter o quê? O maior número de moléculas, de partículas reagentes, né? Que atingiram o complexo ativado. Então, aqui, ó, na energia de ativação, não esqueça, nós temos o complexo ativado sendo formado. T2, a temperatura 2, é muito maior que a temperatura 1. Porque, vejam, ao ser atingida a energia de ativação, tá? Ó, já te explico de novo, tá? Ó, ao ser atingida a energia de ativação, o número de moléculas, vejam, que chegou com energia para passar para produtos é muito maior. Vamos de novo, então. Para um pouquinho. Tá? Deixa eu apagar essas coisinhas aqui que eu botei. É assim, ó. É a mesma, cuidado, ó, é a mesma reação. Aí passou muito rápido aqui. Como é que é, Paulo? Como é que tu colocou aí, Paulo? Deixa eu ver. Passou muito rápido aqui, eu estava olhando para outro local, que eu não consegui pegar a tua pergunta aqui, a tua colocação. Não entendi a negativação do gráfico T1. Ah, sim. Aqui, ó. Não, tá, eu sei. Sabe o que acontece, ó? Vocês estão olhando aqui a energia de ativação aqui, ó. Não é aqui. Tá? Não é ali. Energia de ativação, o valor da energia de ativação está aqui, ó. É aqui que você tem que olhar. Então, é esse valor aqui, ó. Energia de ativação. Esse aqui é o comportamento, né? Da energia durante a reação. Certo? Esse é o comportamento da energia. Mas não é energia de ativação. Você tem que cuidar aqui, ó. Esse tipo de gráfico, ele me dá energia de ativação. Então, é esse valor aqui que eu tenho que cuidar. Tá? Viram? Onde é que eu tenho? Peraí, deixa eu dar uma apagadinha. Então, cuidem o valor. Ela é indicada no topo. Certo? Aqui, ó. Tá, eu sei que onde é que está a dúvida de vocês, tá? Vocês estão olhando esta aqui, ó. Deixa eu colocar com azul, pronto. Ó, vocês estão olhando isso aqui, ó. Não é? Estão olhando aqui. E depois vocês estão olhando aqui, ó, assim. Eu vou botar de ladinho aqui, ó. Não é verdade? Estão olhando isso aqui. Só que tem um detalhe, gente. Tá? O gráfico, ele já me dá a energia de ativação, já está me dando o valor da energia. Certo? É a mesma reação. Então, a mesma reação, ela tem uma só energia de ativação. Não estou usando catalisador, não estou usando nada. Certo? Então, você tem que se basear no número de partículas que, quando atingiu a energia de ativação, aqui, ó, o valor da energia de ativação, estão prontas para se transformar em produtos. Certo? Certo? Então, esqueçam o topo, né? Aqui, ó. Tá? Porque aqui, ó, esse topo só está nos dizendo qual é a reação, né? Ou melhor, em qual das duas, né? Vou de novo escrever aqui, ó. Aqui está 1 e aqui está 2. O cálculo que vocês estão fazendo aqui, ó, do início aqui até lá em cima, o topo, tá? Ele só está me dizendo qual é a reação mais rápida. Certo?
Ele está me dizendo qual é a reação mais rápida. Agora, atingida a energia de ativação. Certo? Qual das duas, a pergunta é, qual das duas reações dos experimentos realizados tem maior temperatura? Que foi realizado em maior temperatura. Tá? Então, a questão aqui é relativo à temperatura. A pergunta foi essa. Temperatura. Qual das duas tem temperatura, está ocorrendo em temperatura maior? Tá? Entenderam agora? Então, a temperatura faz com que, vamos de novo, ó, a reação, o experimento, porque é a mesma reação dos dois casos, né? O experimento 2 chegue na energia de ativação com maior número de moléculas reagentes. Portanto, no 2 eu aumentei a temperatura, ela é maior. Por quê? Porque ao ser atingido a energia de ativação, eu tenho mais moléculas reagentes, tá? Então, cuidado aqui, a questão aqui, ó, maior temperatura do que o outro, claro, né? Esse aqui vai ter, está sendo realizado em menor temperatura. Tá? Então, vamos repetir, ó. Em maiores temperaturas, tá? Nós vamos ter um maior número de moléculas reagentes. E a reação se torna mais rápida em função disso, porque eu tenho mais moléculas que reagiram. Tá claro agora? Não vamos em frente se vocês têm dúvida ainda, tá? Não. Não pode ficar se alterando. Tanto para chegar na energética, como se alterando tanto. Bom, aí eu acho que aí nós temos que voltar ali, ó, porque o número de moléculas, não, é o número, ó, cuidado, ó, não é a quantidade de moléculas que tem lá dentro, é o número de moléculas, certo? Que ficam prontas para reagir. A quantidade de molécula nas duas experiências é a mesma. Mas para reagir, tá? Para reagir em temperaturas maiores, o número de moléculas é maior, né? Para reagir, prontas para reagir, né? Não altera o número de moléculas. Vamos supor, nas duas experiências, nós fizemos com 1 mol de reagentes. Só que na 2, como a temperatura era maior, tá? Eu vou ter mais moléculas dentro desse mol prontas para reagir. Entendeu agora, Otávio? Certinho? Sim, sim. Tá, ótimo, então. Maravilha. E eu tinha mais um aqui que eu também queria mostrar aqui para vocês. Para aí, deixa eu ver se eu... Vamos ver aqui. Só um pouquinho, guris. Ah, não. Aí já é sobre a catálise. Quando eu der a catálise, eu vou mostrar aquilo lá, tá? Eu achei que era sobre esse assunto. Bom, então... Nossa, gente, já está na hora. Como eu falo, pô? Bom, se está na... Sim, semana que vem vamos ver a velocidade média, tá? E a velocidade instantânea. Tá? Porque aí ficou faltando só aqui, ó, o catalisador, que eu quero falar, né, um pouquinho mais de catalisador, dar alguns exemplos para vocês, para a gente eliminar aqueles termos, o que é autocatálise, catálise homogênea, catálise heterogênea. E aí, logo em seguida, já vem a influência da concentração, que é onde a gente começa a estudar
a velocidade média, a velocidade instantânea. Tá legal? Certo, gente? Vou mandar, então. Eu vou procurar resumir as questões, mas nesse início, tá? Não vou botar mais para o final as questões. Vou botar do início. E aí eu mando para vocês algumas questõezinhas para a gente já também. Vamos ver se a gente já consegue trabalhar na segunda-feira isso aí. Tá legal? Ó, bom fim de semana e cuidem-se, né? Todo mundo dentro de casa. Tá? Tchau, Luiz. Tchau, tchau, Iago. Tchau, Dato. Tchau, Paulo. Bárbara. Otávio. Tainá. Ó, a Raquel que me abandonou hoje. É. O que eu vou fazer, né?